Esse samurai é tão forte que fez até o Barba Branca tremer na base e mandou toda a sua tripulação recuar porque eles estavam em perigo. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz. E antes de começar esse vídeo que tá brabo demais, já comenta aqui, ó, quem você acha que vai ganhar essa luta? Barba Branca ou Kozuki Oden? Não esquece de deixar o likezão maroto que eu sei que você é safadinha e ainda não deu. O like. Se inscreve no canal e sem mais enrolation, bora pro vídeo. O episódio começa com o Moby Dick todo arrebentado no chão, porque os piratas do Barba Branca tinham acabado de subir a cachoeira de Wano e queriam saber por que tinha um mar e uma ilha em cima da cachoeira. Esses calvos foram ver o que estava acontecendo e foram correndo avisar o Kanjuro que eles tinham problemas. Falaram que um navio pirata apareceu no porto de Itachi e o Oden já brotou felizão, botou sebo nas canelas e foi correndo a milhão pro porto. A gatinha da White Bay fala que eles vão buscar suprimentos e o Marco queria ir junto, mas ela não queria deixar porque ele era só um novato. Então ele vai pedir pro Barba Branca e o papai manda ele fazer o que quiser. Enquanto isso, o Oden tava mais empolgado que criança em loja de brinquedo e o Calvomon fica desesperado que deixaram ele ir pra lá. O Kanjuro fala que ele só deve ter ido lá pra afastar os piratas, né? Mas o Izo fala que é claro que não. Todo mundo conhece muito bem o sonho do Oden. Ele encontra um navio pirata e fala que esperou esse momento por muito tempo. Invocou uma aura sinistra e o Barba Branca falou que eles estavam em apuros. Aí você vê como é que o Oden era cabuloso, né? Porque até o Imperador dos Mares tremeu na base. Mandou toda a sua tripulação se afastar porque tinha algum monstro se aproximando. E o Oden chega felizão falando pra eles serem muito bem-vindos. E ficou feliz que alguém finalmente conseguiu subir a cachoeira. O samurai saca sua espada e o Edward Newgate já prepara sua Muraku Mogiri, uma das 12 espadas supremas. O Oden salta e os dois já se encaram no fundo da alma. E ele grita que esteve esperando por piratas esse tempo todo. As duas espadas colidem e um poder completamente insano começou a mandar tudo pra longe. É isso que dá colocar dois monstros pra lutar, né? O Oden tava rachando o bico porque o Bigode Branco conseguiu parar a espada dele e fala que o velhote é incrível. O Marco ficou full pistola perguntando como ele ousa falar assim com o pai. E a tropa do Kinemon finalmente chegou. Mas o Daimyo manda eles não atrapalharem. E o Newgate dá um sorrisão porque aquele safado tava subestimando ele. Então mandou ele vir pra cima e os dois davam ataques insanos. Uma espadada dessa no pescoço e tu vira mula sem cabeça na hora. O Barba Branca começa a lutar a sério porque percebeu que esse maluco não batia bem da cabeça. Então o cabeçudo dispara pra cima e fala que seu nome é Kozuki Oden. E ele não faz ideia de quem é esse bombadão que chama o Bigode de Barba. Mas ele queria muito embarcar no navio dele. E o Newgate não tava entendendo era nada. O Oden usa um haki sinistro que transbordava pelo corpo. E o Eduardinho já preparava um soco destrutivo insano. O samurai mete uma cascata do paraíso e os dois colidem mais uma vez em uma disputa de poder surreal. Mas esse moleque tem que aprender a respeitar o pai, né? E tomou um porradão na bochecha que quebrou o ar e arremessou o Oden ao infinito e além. Qualquer um já teria feito check-in no além depois dessa, mas o cabo era muito forte, ainda tava vivaço. E nem dá pra culpar ele por perder essa luta, né? Porque o cara passou a vida inteira esperando piratas pra lutar e o primeiro que aparece é logo o Barba Branca, velho. O Coroa fala que ele é irritante, manda ele sair da sua frente, mas o Oden dá um sorrisão e o Calvomon pergunta com quem ele pensa que tá falando. Ele é o mestre Kozuki Oden, Daimyo de Kuri, e só de apontar uma espada pra ele já é pedir pra ser executado. O El Bigodão pergunta se ele é um Daimyo e o Izo manda esses vagabundos saírem desse país agora. O Marco já tava querendo cair na porrada com eles também. Tava o maior climão, mas o Oden fala que ele quer explorar o mundo porque era o seu sonho. Fala pra eles arparem juntos e sair agora mesmo. Mas ele não tava com moral nenhuma porque os bainhas vermelhas falaram que ele não podia fazer isso. Mas ele manda eles calarem a boca porque ele queria sair dessa terra fechada e ver o mundo livre. Se ajoelhou pedindo pro velhote levar ele junto. E o Calvomon fala pra ele levantar essa cabeça pelo amor de Deus. O Marco fala que ele acabou de tentar mandar o capitão pra casa do chapéu, mas ele tava implorando. O Kinemon já tava ficando desesperado e mandou esses piratas lazarentos saírem logo do país. E o Barba Branca fala que ele bem que gostaria, mas o Moby Dick foi destruído no caminho e eles não tem como partir. E o Oden fala que isso é uma tragédia, então bora consertar de uma vez. E era isso que eles iam fazer. Aquele marvado ri igual uma criança atentada quando consegue o que quer. Então todos os piratas começaram a trabalhar pra consertar o navio. E os pequenos Nekomamushi e Inuarashi vão correndo chamar eles pra comer. E agora o Marco tava feliz da vida, né? Pra comer tão nem aí se são amigo ou inimigo. E os dois casca grossa estavam enchendo a cara. Eles estavam comendo o Oden especial do mestre Oden. E o Oden fala que Oden não seria Oden se não tivesse fervendo. Jesus, quanto Oden na mesma frase. Ele fica completamente maluco por provar vinho pela primeira vez. Fala que tem muitas coisas que ele não conhece e pede pra ir pro mar com eles mais uma vez. Mas o Barba Branca fala que ele não é do tipo que serve alguém. E se um egoísta como ele subir no navio, o que vai ser do bando? No seu bando anterior, ele aprendeu isso do pior jeito. E fala pra ele partir sozinho. O Oden fala que se ele pudesse fazer isso, já teria ido. Ele tentou mais de 20 vezes, mas nunca conseguiu porque não sabe navegar. Então ele tinha mais é que ficar aqui mesmo. O Kinemon chega falando que as leis de Wano proíbem que qualquer morador saia do país. Ainda mais se for o Daimyo de Kuri. Seria imperdoável que ele quebrasse a lei. O Oden manda ele não contar essas coisas pra ele e os dois pensavam exatamente igual. Porque ele também não queria levar ele não. Mas o Oden fala que não se importa com as leis do país. E o Newgate fala que ele ainda tem muito trabalho pra fazer em Wano, né? Ele era uma pessoa indispensável pra Kuri e pra todo o país de Wano. O Oden implora pra ir mais uma vez
vez, mas os samurais já logo levaram ele embora. Coitado do caba, não pode nem sair do país. Tá parecendo até que mora na Coreia do Norte. Agora o navio já tava quase consertado e os piratas iam partir a qualquer momento. Lá no porto, o Marco tava rachando o bico, porque os dois vira-lata achavam que só existiam 5 ilhas no mundo. Só que tinham mais de 10 ou 20 milhões. E fala que aventuras são muito divertidas. O Oden gruda o saco na cara do Barba Branca e fala que não vai soltar até ele levar ele junto. Mas o bigodudo já afunda a cabeça dele no chão. 2 semanas depois, os piratas do Barba Branca finalmente consertaram o Moby Dick e já iam zarpar. O Oden saía de madrugada de fininho, mas o Izo perguntou onde ele pensa que vai. E ele fala que um daimyo tem direito de ir ao banheiro sempre que quiser, né? Então disfarça que vai dar um mijão e já abre um sorrisão de malandro. Eles estavam com pena do Oden, mas tiveram que sair à noite. A White Bay fala que ele seria muito útil com toda aquela força. E o Marco fala que o pai também gostou dele, mas ele se fez de desentendido na frente de todo mundo. E fala que mesmo que ele tivesse gostado dele, seria como sequestrar um membro da realeza. Só ia trazer dor de cabeça. Mas pelo menos eles deixaram o baú do tesouro como agradecimento pela comida e lenha. Só que o moleque atentado finalmente chegou. Prendeu uma corrente no mastro do navio e disse que sabia que eles iam meter o pé de madrugada. Já tava subindo a bordo, no estilo Miranha. Mas o Izo também pensou 3 passos à frente e já foi correndo atrás dele. Os dois afundam na água e o Newgate chama ele de idiota. O Izo manda ele voltar porque ele vai ser o próximo Shogun. O Marco fala que ele é muito irresponsável e já ia soltar a corrente do mastro. Mas o Barba Branca manda ele esperar e trazer o maluco que veio atrás dele. E o cabeça de abacaxi já vai voando até eles. O capitão fala que agora não é hora de se preocupar com os outros, porque eles iam voar por cima das cachoeiras. Mas o Marco só pegou o Izo e deixou o Oden pra virar comida de tubarão. Lá em Kuri, o Kinemon tava desesperado porque o mestre Oden sumiu e o navio do Barba Branca zarpou. A Kiko chorava porque o seu irmão Izo, o gato e o cachorro também não estavam lá. E o Shutenmaru manda procurarem no país inteiro. Mas ia ser difícil, hein, porque essas horas o Oden já tava batendo de cabeça nas pedras do mar. O Izo pede pro Eduardinho puxar o mestre Oden, senão ele ia se afogar. E ele era o futuro de Wano. Mas o Newgate fala que todo mundo viu ele recusar o Oden várias vezes. E mesmo assim ele deixou o país. Então agora é ele que decide o que fazer. O Izo até afunda a cabeça no chão e implora. Mas ele não podia levar um cara perigoso desses e botar sua família em risco. Então, pra botar um fim de vez nessa história, o Barba Branca resolveu fazer um desafio. Falou pro Oden que se ele conseguisse segurar naquela corrente por 3 dias, ele podia entrar pro bando. Só que o Oden era completamente maluco e nem achou ruim. Ele perguntou se o Barba Branca prometia, e o Bigodudo fala que ele tinha sua palavra. Só que ele desafiou o cara errado, porque se dependesse do Oden, ele iria até se tivesse que ficar 1 ano pendurado lá. Então eles passaram por muitas carpas gigantes e o samurai quase foi devorado várias vezes. Passaram por icebergs, pelo céu e pelo inferno, mas o Oden não soltava aquela corrente de jeito nenhum. E falou pro Barba Branca esperar, porque ele ia subir a bordo daquele navio. Depois de 3 dias ele ainda tava lá, mas tava com uma cara horrível. Ganhou uma harmonização facial de graça de tanto bater no casco e tomar água do mar. O Marco grita pra ele aguentar firme porque só falta mais 1 hora. O André pergunta por que ele tá torcendo pra esse maluco e o cabeça de abacaxi fala que é óbvio, né? Se ele conseguir, vai se tornar companheiro deles. Só que o Oden começou a se afogar e todo mundo do navio começou a torcer por ele, falando pra ele não desistir. O Izo tava chorando horrores, falando que nunca ia perdoar o Barba Branca por fazer isso com o seu senhor. Mas o Bigode Branco tava cagando pra ele. O Izo também começa a gritar e o Oden tava quase perdendo as forças. Aguentar 3 dias sem comer, sem dormir e sendo espancado pelo mar não é fácil também, né? Mas ele escutou uma mulher em apuros mandando não encostarem nela. Essa era a Matsuki Toki e tinha um bando de vagabundos apaixonados correndo atrás dela. Eles falam que nunca vão machucar ela e ela sabia disso, porque aquele era um navio escravo. E se eles machucarem ela, o preço dela cai. Ela não conseguia acreditar que foi enganada por esses canalhas e já sacou uma katana pra se defender. Eles falam que ela tava cercada pelo mar e não tinha pra onde correr. Então ela já ia usar sua habilidade de viajar pro futuro pra escapar. Mas um peixe-boi gigante aparece e gospe um peixe na cara daquele maldito. Aí eles já meteram o pé achando que era um espírito do mar. E o Oden fala que ouviu a voz de uma mulher pedindo socorro. Só que até a Toki tava com medo daquela aberração. O Oden pergunta se ela se machucou e desmaia na frente dela. Depois que ele caiu no chão igual bosta, ela vai correndo pra ver se ele tá bem. Lá no navio do Barba Branca, a rapaziada ficou boladona que o Oden sumiu, já que só faltavam mais alguns minutos pra ele poder entrar no bando. Eles gritam que o Barba Branca é muito vacilão por não aceitar o Oden. E o Izo tava quase pulando no mar, mesmo estando amarrado só pra salvar o chefinho. Mas tava quase tendo um treco porque os malucos não queriam deixar ele pular. Mas à noite o samurai tava tirando um ronco enquanto a Toki dava uns tratos nos seus machucados. E ela já tava mijando um guaraná porque ele não tava mais parecendo um peixe-boi. E depois que ele acordou, a noite foi igual essa fogueira aí. Pegou fogo, meu parceiro. De manhã ele tava rachando o bico e falando que não conseguiu embarcar no navio do Eduardinho. Mas pelo menos ele conseguiu sair de Wano. Agora ele ia viver igual o Tarzan e sair trepando de galho em galho. E a Toki já tava babando nele. Fala pra ele não se mexer demais porque ele ainda não se recuperou. E o bombadão vai agradecer ela por ter cuidado dos seus ferimentos. Mas ela fica toda kawaii porque foi ele que salvou ela primeiro. Ela pergunta se ele veio de Wano e era isso mesmo. Ele fica desapontado porque até gostou daquele vestidinho rosa dela, mas preferia que ela tivesse sem. E a mina tava derretendo mais que sorvete no sol. Ela fala que sempre quis ir pra Wano e pergunta se ele pode levar ela até lá. Mas o Oden preferia beber gasolina e engolir o isqueiro do que fazer isso, porque ele finalmente conseguiu fugir de lá e não vai ser uma gatinha de cabelo azul que vai fazer ele voltar. Aqueles animais que estavam tentando sequestrar a Toki voltaram com reforços. Dessa vez chamaram esse capitão
Capitão Cabeça de Polvo pra levar a guria. Só que o Oden ficou animadão porque nunca viu ninguém com 6 braços em um ano. E os vagabundos queriam saber onde tava o tal do monstro marinho que eles encontraram. O samurai fala que então eles voltaram, mas eles não faziam nem ideia de quem que era esse maluco. E o babão aí fala que só contratar um guarda-costas não vai ser o suficiente pra escapar deles. A Toque gruda nele igual chiclete e fala pra eles fugirem porque os bandidos eram muitos. Mas o Oden tava animadão porque essa era a sua primeira luta fora do país. E o que é lutar contra o Lula Molusco depois de bater de frente com o Barba Branca, né? Ele ainda tava cansadão depois de ficar 3 dias batendo a cara nas pedras do mar. E os lazarentos estavam rindo da cara dele igual loucos. Mas foi só ouvir um pé grande se aproximando que já correram com o rabinho entre as pernas. O Cabeça de Polvo tomou só uma paulada pra acordar pra vida, porque o Eduardinho tava na área. Esse maldito ainda virou subordinado do Barba Branca e lutou na Guerra dos Maiorais no futuro. O Newgate fala pro Oden subir a bordo do navio, mas ele não merecia porque soltou a corrente. E o El Bigodon zoa ele que um único grito de uma mulher fez ele desistir do seu objetivo e mandou ele subir de uma vez porque eles iam partir em uma aventura sinistra. Chama ele de Branquela e sai correndo de felicidade. Os piratas do Barba Branca ficaram aliviados que ele tava bem e começaram a rachar o bico porque o pai deu um desafio dos infernos pra ele. O Izo vai correndo ver o mestre Oden e até os dois vira-latas entraram escondidos no navio e falaram que iam seguir o mestre até o fim do mundo. Só que os piratas não gostaram nem um pouco e perguntaram o que iam fazer com esses clandestinos. O Newgate lembra que o Izo falou que não ia perdoar eles e o cabeludo já achou que ia ser jogado no mar, mas o bigodudo solta ele e fala que quando precisar ele vira isca de peixe. Pergunta qual era o nome da princesa e ela fala que é Toque e queria muito ir pro país de Wano, mas o Barba Branca fez a mesma careta que o Oden e ela fala que faz qualquer coisa se puder ficar no navio. Todo mundo joga o Oden pra cima e agora era só felicidade. E eles mal podiam esperar por essa aventura além da imaginação. O calvo cabeludo até trouxe um diário pra anotar tudo. O bando avista um navio inimigo se aproximando e já iam se preparar pra luta. Só que o Oden pula na frente e todo mundo fica desesperado. Até ele partiu o navio no meio em 2 segundos. Coitado dos cabas, não pode nem navegar em paz. Mas enquanto o Oden achou que tava arrasando, todo mundo começa a xingar ele. Porque agora que o navio afundou, não dava pra roubar os tesouros dele. Ele afunda a cabeça no chão pedindo desculpas e geral ri da cara dele. Ele ficava maluco com tudo que eles passavam. Construções engraçadas, árvores de gelatina e parecia uma criança correndo na frente de tudo que via. E geral ficou desesperado que esse jumento conseguiu até ficar preso em um iceberg. A pergunta que não quer calar: nesse frio dos infernos, como é que a White Bay tá tranquilona só de top e saia? Oda gênio, não tem como, né? Em uma semana eles estavam quase pegando uma pneumonia e na outra estavam até pegando fogo de tanto calor. Quase foi devorado por plantas carnívoras e essas horas a Toque já tava completamente apaixonada por esse animal. Um gigante chifrudo ia atacar eles, mas o Barba Branca destruiu o bastão e derritou o maluco na porrada. A força desse cabo é de outro mundo, cê tá maluco. Todo dia tinha uma nova aventura e a noite era só festa. A Toque fala que tem 26 anos e o Marco fala que já tá na hora de casar. Mas ela nasceu há 800 anos atrás e tá viajando pelo futuro com a sua Akuma no Mi. E os moleques já riem da cara dela, falando que ela é velha demais. O Oden pergunta o que ela tá achando da viagem e ela tava gostando demais. Ainda mais do lado de um gostosão desses. Ele fala que tinha um mapa, mas só tava escrito o nome dos 4 mares. E disse que o Wano era minúsculo perto do resto do mundo. Perguntou onde a Toque nasceu, mas ela não fazia ideia. Só sabia que seus pais eram de Wano, por isso que ela queria tanto ir pra lá. O Oden pede desculpas porque eles não vão passar por lá tão cedo. Mas ela fala que tá tudo bem porque ela gosta de ficar do lado dele. Já tava derramando um leite condensado de tanto amor. Os 3 patetas estavam só de olho nos pombinhos. Vai dar namoro, hein? O gato safado já tava quase chegando pra estragar tudo, mas os heróis da pátria impediram ele no último segundo. E mesmo que eles fossem tão fortes, até o Barba Branca tinha um inimigo mortal. E fugiam toda vez que viam a marinha. O Oden pergunta por que eles fugiram ao invés de lutar. Mas o Newgate fala que os cabos eram da marinha. Um bando de safado que acham que manda no mundo todo. Um ano depois, um bebê nasceu. O Marco e os outros animais começaram a dar vários nomes nada a ver. Mas o filho era do Oden e da Toque, né? E ele queria dar um nome inigualável, que era Kozuki Momonosuke. Agora sim a pergunta que não quer calar: como é que isso aconteceu, tá ligado? É tipo um Tiranossauro Rex querer ter um filho com uma galinha. Se essa mina não ficou uns 3 meses sem andar depois dessa, eu sou maluco. E não demorou muito pro Oden ganhar seu primeiro cartaz de procurado. O cara saiu de prefeito de Wano pra criminoso foragido só de meme. E o Izo fala que pelo bem da Toque e do Ranhento Nosuke, eles deviam voltar pra Wano. Mas o Oden fala que ele ainda não descobriu a resposta que ele tava procurando. O Nekomamushi fala que naquela coisa chamada jornal não tinha nenhuma notícia de Wano. E queriam saber se o Calvomon e os outros também. Enquanto isso, lá em Wano, o Shogun Sukiyaki tava em condição crítica. Pelo jeito ele tava muito doente e queria que o Oden fosse seu sucessor. Mas o seu filhão tava vivendo a vida de pirata agora. Então ele precisava escolher um Shogun substituto até o Oden voltar. E ele escolheu o homem que o Oden cuidou como se fosse um irmão, Kurozumi Orochi. O cabeludão azul não gostou nem um pouco. E não tava sabendo de nada disso do Oden ter cuidado dele como um irmão. De volta no bando do Barba Branca, ele precisava escolher comandantes, porque o bando cresceu demais. Então eles queriam dividir em 5 grupos. Todo mundo queria ser comandante e o primeiro que ele escolheu foi o Oden, que quase teve um AVC, mas o velhote mandou ele aceitar de uma vez. Um novato pediu pra entrar no bando, mas eles falam que não vieram pra brincar de pescador. E ele implora porque não tinha mais pra onde ir. O Eduardinho pergunta qual que era o nome dele e ele fala que é Teach. E quando ele aceitou, o moleque até chorou de alegria. Mal sabiam eles que esse desgraçado ia virar o próprio capeta
planeta no futuro. E mesmo quando virou comandante, o Oden continuou correndo na frente sempre que chegava em uma nova ilha. Lá no navio do Gold Roger, o menino Shanks estava lendo o jornal. E o pequeno Bug fica toda pompa porque só apareciam notícias do Barba Branca nos jornais. E ainda tinha um samurai de Wano no bando que só fazia cagada. Do nada o capitão pega o jornal dos moleques e fala que quer muito encontrar esse samurai algum dia. O cara tava sendo procurado simplesmente pelo futuro rei dos piratas. Lá em Wano, a situação do Shogun Sukiyaki era realmente crítica. Então depois de nomear o Orochi como Shogun até o Oden voltar, o Dentuço agradeceu a oportunidade de limpar o nome do clã Kurozumi e disse que vai compensar tudo que seus avós fizeram no passado. E já que essa era a vontade do Shogun Sukiyaki, os daimyos não podiam recusar, né? Mas o cabeludão azul não tava gostando nem um pouco e perguntou por que o Orochi nunca contou pra ele que era um Kurozumi. Ele pediu desculpas, mas com um olhar bem sinistro. Quando ele era criança, foi perseguido só por ser um Kurozumi e foi caçado porque o clã dele era a escória de Wano. E ele ficou se perguntando por que tinha que pagar pelos crimes daquele velho maldito. Ele se deparou com uma cabana abandonada e foi lá dar uma espiada. Tinham dois velhos com o pé na cova mais feio que cão chupando manga. A chupa-cabra começa a rir falando que viu o futuro dele e disse que aquele moleque ia se tornar o Shogun. Ele pergunta quem era essa bruxa e ela pergunta se ele não sabe o que aconteceu com o vô dele. O Orochi fala que só sabe que ele cometeu seppuku, mas na verdade ele tinha sido assassinado pelos Kozukis. O único crime que ele cometeu foi guerrear pelo poder. Como o antigo Shogun Kozuki não conseguiu ter filhos, eles iam ter que escolher um membro de outro clã pra se tornar Shogun. Então tinham 5 clãs esperando pra ser escolhido. E o vô do Orochi envenenou os outros daimyos irritantes pra que só ele pudesse ser escolhido. Fez tudo parecer um acidente e ninguém percebeu. Mas quando tava prestes a ser escolhido, o maldito herdeiro nasceu, Kozuki Sukiyaki. Aí além do clã Kurozumi não conseguir assumir o poder, todo mundo ficou sabendo dos planos do velho. Então eles perderam seus territórios, castelos e tudo que tinham de bom. E a velha fala que tudo isso era culpa do Kozuki Sukiyaki que nasceu. Se ele não tivesse nascido, hoje o Orochi seria Shogun e teria um monte das do Job babando o ovo dele. O pivete pergunta se a velha é parente de sangue do clã Kurozumi, mas ela fala que isso não é da conta dele. Tudo o que importa é o que ela pode fazer. Se transformou em uma novinha e o Orochi já tremeu na base. Mas quando ela se transformou nele, o moleque quase teve um AVC. Esse era o poder da fruta do clone. E a velha disse que se ele fizer o que ela mandar, vai dar um poder muito louco pra ele. O poder de se tornar Shogun. Aí é claro que o Dentuço não aguentou e caiu na tentação, né? Por que é que ele escolhia ser perseguido pelo resto da vida ao invés de ser o chefe dos vagabundos que perseguem ele? Então ela ensinou ele a como se tornar um verdadeiro corrupto. O moleque comeu Akuma no Mi e já começou a se transformar num dragão. Ou melhor, em vários dragões. Depois disso ele se infiltrou em Wano e disse que sua família toda tava doente. E pediu um trabalho pro Yasui pra poder alimentar eles. O desgraçado já deu um sorrisão porque tava indo tudo como planejado. Um mês depois foram avisar que o Orochi sumiu. E por coincidência o dinheiro do cofre também. Depois disso ele foi com o mesmo papinho pra cima do Oden. Falou que a família dele ficou mais doente ainda e não podia mais pedir dinheiro emprestado pro mestre Yasui. O Oden, inocente como sempre, falou que pode contar com ele. E o maldito já deu outro sorrisão de malandro. Só que o Oden deu a mão e ele quis o braço inteiro. Ou melhor, o corpo inteiro. Porque todo mês ele pedia dinheiro emprestado e não pagava de volta. Caloteiro safado. Ainda ficava implorando até o Daimyo emprestar. O Denjiro fala que eles também não estavam bem de grana. Mas o Oden disse que dessa vez ele prometeu que vai pagar. Vai pagar sim, confia. Essas horas ele já tava lá rachando o bico com aquela velha estragada. O moleque já tinha mais dinheiro que metade do país de Wano, mas ainda não era o suficiente pra produzir uma quantidade colossal de armas. Então o próximo alvo deles era um lugar com muito mais dinheiro. A bruxa se transformou no Oden e foi pedir pro papai Sukiyaki deixar o Orochi trabalhar no castelo. Falou que ele sabe preparar medicamentos e é como um irmão pra ele. Então depois de tanto insistir, ela conseguiu infiltrar o moleque no castelo do Shogun. Alguns anos depois, por pura coincidência, o Shogun ficou muito doente e disse que se alguma coisa acontecer, ele contava com o Orochi pra cuidar de tudo. Os empregados foram chamar um médico e o Orochi chorando horrores pelo mestre Sukiyaki. Mas quando todos saíram da sala, os dois malditos começaram a rir, falando que ele vai finalmente se tornar o Shogun. E não demorou muito pro mundo inteiro ficar sabendo que o Shogun Sukiyaki virou estrelinha. Mas o verdadeiro Oden não fazia nem ideia do que estava acontecendo em seu país. No 4º ano da sua jornada com os piratas do Barba Branca, o maluco já tinha tido o 2º filho. Os peixes estavam malucos no mar e fugindo de alguma coisa. E o Oden fala que eles estão se afastando daquela ilha. Mandaram o Marco ver se tinha algum monstro lá, mas ele não queria dar spoiler pros outros. A Hiyori e o Momonosuke choravam parecendo 2 bebezão, e o Oden mandou eles virarem macho de uma vez. E os piratas do Barba Branca já aportaram na ilha pra ver o que é que tava acontecendo. Não é como se fosse ter um monstro mais forte que o Newgate lá, né? Só que até os animais selvagens mais pica estavam fugindo. E eu retiro o que disse, realmente tinha alguém mais forte que o Barba Branca na ilha, que deixou um bando de fracotes da marinha caídos no chão e falou que se quiserem pegar ele, tem que mandar o Garp e o Sengoku juntos. O pequeno Bug ficou apavorado que o navio do Barba Branca tinha acabado de estacionar na ilha. O Rayleigh fala que eles acabaram de lutar, mas o Roger não queria nem saber. Aqueles soldadinhos não passaram de aquecimento pra ele. Falou que ele tinha que aproveitar porque só vai poder enfrentar uma lenda dessas enquanto tá vivo. Se bem que eu duvido que hoje em dia os dois não estão saindo na porrada lá no céu. O Roger fala que seu fim tava próximo e essa pode ser a última vez que eles vão ver o Barba Branca. O Bug fala que tem um samurai doidão correndo a milhão e o capitão já ficou animadão porque ele tava
tava louco pra conhecer o Oden. O Calvão falou que ia roubar o tesouro deles, e os tripulantes falaram que os piratas do Gold Roger são muito perigosos. Mas não é como se ele fosse ligar pra isso, né? Ah não, vou dar meia volta então. Sacou suas espadas e meteu um Gamandok de leve pra mandar 3 patetas pro chão. O Gaban e o Rayleigh já estavam prontos pra fazer picadinho de samurai, só que o Roger meteu o louco falando pra eles esperar porque não queria ver eles feridos. Mas na real ele só queria bater de frente com o Oden, que falou que tava sentindo o cheiro de uma besta. Tomou um Kamusari servido de haki do rei e foi mandado voando pra longe. Mas tipo, foi pra longe mesmo, tá ligado? Quebrou umas 15 árvores e montanhas pelo caminho. E o Oden já levantou boladão perguntando o que diabos acabou de acontecer. Já correu de volta falando que não ia deixar isso barato, mas ele perdeu sua chance, porque agora era a vez do Bigode Branco bater de frente com o futuro rei dos piratas. O haki desses caras era tão sinistro que dava medo só de olhar. Os dois deram golpes tão monstruosos que nesse dia a terra tremeu. Começou um terremoto na ilha inteira e agora faz sentido os animais terem saído correndo. Esse poder todo eles não estavam nem encostando uma arma na outra. Essa é a verdadeira força de dois monstros bigodudos. A luta mal começou e já tá sinistra desse jeito. Depois daquela disputa de poder sinistra, teve uma explosão de haki na ilha inteira. Os mais bunda moles foram jogados direto no mar, e até o Mob Dick tava quase tombando. Os dois capitães se encararam no fundo da alma e o El Bigodon fala que o Roger tá em ótima forma. Fazia muito tempo que os dois não se viam e começaram a rachar o bico. E só tinha monstro nas duas tripulações, cê tá maluco. Marco, Vista, Josu, esses 3 filhotes de Cruz Credo, a gatinha da White Bay e o Tite. Sem falar do samurai mais louco que o Batman. Do lado do Roger tinha simplesmente Rayleigh, Gaban, esses balofo e os pequenos Shanks e Bug. Palhaçada essa aí, hein? Os dois riram por meia hora e pararam ao mesmo tempo, mandando entregarem todos os tesouros que eles têm. E foi assim que a verdadeira batalha começou. As duas tripulações mais fortes do mundo se enfrentaram em uma batalha cabulosa, que durou exatamente 3 dias e 3 noites. Só tiveram algumas pausinhas pra comer e soltar um barranco. O Marco tentou pagar de bonzão pra cima do Rayleigh, que simplesmente parou ele com um único dedo. Tacaram a bola pra cima do Shanks e do Bug, que só corriam e desviavam. No terceiro dia eles ainda estavam de pé sem descansar um segundo. O Gaban batia de frente com o Oden e quem moscasse perdia a cabeça. Só que o Roger e o Newgate eram tão poderosos que nenhum dos dois caíam ou conseguiam derrotar o outro. Então no quarto dia eles finalmente foram descansar porque os cabas não são de ferro, né? Já aproveitaram pra encher a cara e trocar presentes. Isso que no primeiro dia o objetivo era roubar todos os tesouros do inimigo. O Tite pergunta se aqueles dois são aprendizes e fala que eles têm cara de fracotes. O Little Bug fala que aquele cara do chapéu não dormiu durante o cessar-fogo noturno. Então na verdade o moleque foi o único que ficou acordado às 3 noites sem nem piscar o olho. O palhaço fala que dizem que ele nunca dormiu nem um dia sequer. E o Shanks acha isso demais porque imagina como ele deve aproveitar a vida. Mas isso é coisa que só um monstro consegue fazer. O Roger fica surpreso que o Oden consegue ler os poneglifos. E o samurai perguntou onde foi que ele conseguiu isso, já que no clã Kozuki o conhecimento dos poneglifos é passado de geração em geração e é só pra um único herdeiro. E o Bigodudo fala que já fazem 13 anos que eles chegaram na ilha Lodestar, a última ilha que o Log Pose aponta e que nenhum homem jamais pisou. Mas quando eles desembarcaram perceberam que aquela não era a última ilha, porque os Log Poses continuaram girando igual um Blade. Foi aí que ele se convenceu que existia mais uma ilha. E quando chega lá vai ser a primeira pessoa a dar a volta no mundo. E aquelas 4 pedras vermelhas mostram a localização dessa ilha. Mas como você sabe, o governo mundial sempre proibiu que os poneglifos fossem decifrados. A família da Robin mesmo descobriu isso do pior jeito possível. Ele fala que deve ter uma pilha de tesouros nessa ilha que o governo proíbe. E isso dá mais vontade ainda de ir pra lá. E se eles chegarem lá, vão ser o maior bando pirata do mundo. E os dois ficaram de boca aberta com isso. Essa foi a segunda vez na vida que o Oden ficou tão impressionado com alguém. O Barba Branca ri da cara dele e fala que isso não passa de uma fantasia. Mas ele tava falando seríssimo. E pediu pro Newgate emprestar o Oden só por um ano pra que ele consiga chegar até a última ilha. E por essa nem o Oden tava esperando. Mas o Roger se ajoelhou e implorou. Todo mundo falou pra ele levantar a cabeça e ele pediu pro Oden acompanhar ele só por um ano. Só que o Eduardinho ficou full pistola com isso. Perguntou se o Roger tava tentando roubar um membro da sua família. Mas até o Oden ficou empolgado pra saber por que o clã Kozuki consegue ler os poneglifos. E o próprio samurai falou que queria ir. Pediu pro El Bigodon deixar ele ver essa tal de última ilha que o Roger falou. E é claro que o Barba Branca não gostou nem um pouco. Ele fala que não pode perder um irmão, mas era só por um ano. O Newgate começou a quebrar tudo, mas o Oden finalmente conseguiu. Se despediu da rapaziada, inclusive do Izo, que só entrou no navio porque foi correndo atrás dele, mas no fim acabou gostando de lá. Iam esperar o retorno do mestre Oden. O Newgate tava pé da vida, não queria nem se despedir. Mas pelo menos o Roger deixou uma tonelada de tesouros e dinheiro. Mas quando falaram que deixaram um monte de comidas, o Bigodudo ficou furioso, mandando devolver, porque não ia perdoar eles se deixarem a família do Oden passar fome. Então depois de tudo eles finalmente se despediram. E já estavam ansiosos pra ouvir as aventuras que ele ia viver. E o Oden tava mais animado ainda, porque o Barba Branca é incrível. Mas o Gold Roger também dava pro gasto. Meteu essa depois de sair voando 10 km com um único ataque do Roger. Toda a família Kozuki foi junto e fazia muito tempo que o Bigodudo não viu um bebê. E os dois patetas já ficaram com ciúmes porque não eram mais os queridinhos do capitão. Do nada o barril do Shanks começou a se mexer e ele tomou logo um soco nos ovos. Falou pro capitão que tinham clandestinos no navio, mas eram só os dois vira-latas que vieram escondidos de novo atrás do mestre Oden, que perguntou o que diabos
diabos eles estavam fazendo aqui, mas eles falam que gostam mais de ficar com ele. O samurai fala que o Eduardinho deve estar subindo pelas paredes agora e ele tava certo. Ficou furioso quando descobriu que os animais de estimação sumiram. O Oden disse que sabe que esse não era o plano, mas pergunta se os dois podem ficar. Só que o Gaban e o resto ficam boladão falando que ele confundiu as coisas. Disse que o capitão só precisa do conhecimento dele. Só que esse cara é good vibes demais e nem ligou. Ele pegou batatas e madeira de uma loja e saiu sem pagar. Até o Bug ficou assustado que ele tava roubando um cidadão comum. O capitão ia arrancar a cabeça dele. O Gaban vai correndo atrás dele, mas ele precisava de mais ingredientes. Falou que ia cozinhar um Oden delicioso pra eles, mas o Shanks falou que não ia comer o Oden não. Só que os cabas foram correndo atrás deles e meteram bala. Pelo jeito essa cidade não tem lei e eles não pareciam ser pessoas comuns. Dispararam pra todo lado e um vagabundo jogou até uma granada no pé do Oden. Gritaram pra ele fugir, mas a granada explodiu na cara dele. A rapaziada ficou desesperada, mas é claro que um estralinho desses não ia ser o suficiente pra derrotar um monstro como o Oden, né? E agora tava mais que liberado a arrebentar aqueles lazarentos. De noite o Oden do Oden finalmente ficou pronto, e só pelo cheiro já tava uma delícia. Essa era a melhor refeição do país de Wano, que vai língua de boi, tentáculo de polvo e até a bola de ouro roubada do Vini Jr. Então todos provaram e ficaram completamente encantados. Queriam o Oden só pra desvendar os poneglifos, mas já estavam quase contratando ele como cozinheiro. E esse gato burro toda vez queima a língua comendo isso. O Roger deu uma festa de boas-vindas pros novos companheiros e eles festejaram a noite inteira. E é claro que não podia faltar a famosa dança de maluco do samurai, que disse que Oden não seria Oden se não tivesse fervendo. E cara, você já imaginou como deve ser incrível trabalhar como CLT? Tipo, tu já começa recebendo uns 20 mil e pouco, só que nesse caso é 20 mil pro seu chefe e pouco pra você. Mas você pode usar a carta do reverse, aprender a fazer dinheiro com o YouTube e virar seu próprio chefe, trabalhando onde e quando quiser. E o melhor de tudo, se você não quiser, não precisa nem aparecer ou usar sua própria voz. Dá pra fazer tudo automático com inteligência artificial. E pra sua sorte, eu posso te ajudar com essa segunda opção. Aqui na descrição eu deixei um link com um vídeo te mostrando como eu consegui mais de 85 mil inscritos e quase 20 milhões de visualizações em menos de 7 meses. A estratégia secreta que os grandes youtubers não querem que você descubra pra não roubar o lugar deles. Mas é claro que eles vão me odiar do fundo da alma por te mostrar esse segredo, né? Então corre lá e clica no primeiro link da descrição antes que eles fiquem sabendo, porque aí vai ser tarde demais, meu parceiro. Até a próxima, Luffy.